é todo livro que a gente ama o final. Em alguns livros o final é mediano, mas tudo bem, acaba não estragando a experiência da leitura. Mas em outros livros, cara, o final compromete tudo que a gente leu. Hoje nós vamos conversar sobre livros em que o desfecho deixou a desejar. Pelo menos na minha opinião. Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos do Desaniversários e hoje nós vamos conversar sobre livros em que eu não curti aí muito o final. Alguns livros eu continuei amando, já outros... O primeiro livro que nós vamos conversar aí eu acho que vai ser um pouco polêmico, porque eu sinceramente não vejo ninguém falando mal desse livro, mas assim, eu achei o final bem mediano. E eu estou falando de Verity. Verity conta a história da Lowen, que é contratada para coescrever uma história que a autora Verity estava escrevendo. Porém, a Verity, ela sofreu um acidente, ficou incapacitada de escrever essa história. Então, o marido dela, da Verity, né, junto com a editora, contratam uma nova autora para ajudar a finalizar essa história. Então a Lowen, ela vai passar alguns dias na casa da família da Verity para, enfim, né, pegar a maneira de escrita, ver se ela acha alguns manuscritos, para ela poder continuar a história. Só que chegando lá na casa da Verity, ela descobre uma autobiografia da autora. E aí ela começa a ler e ela vai descobrindo que talvez tudo o que está acontecendo ali não seja tão real assim. Será que tem alguma coisa por trás? Será que não? Por que que Verity é tema do vídeo de hoje, né? Eu gostei muito da escrita da autora, eu acho que a Colleen Hoover é o primeiro livro que eu li dela, né? Mas eu acho que ela tem uma escrita muito fluida, tipo, eu viciei, eu só queria ler e saber o que ia acontecer no final, realmente é muito bom. Só que aí chegou no final, eu achei que um final muito fraco para tudo que aconteceu no livro, eu esperava algo muito maior e muito melhor. Então, realmente, não deu. Ah, e muito importante, esse livro tem muitos gatilhos, então assim, só leia se você for maior de 18 anos e dá uma olhadinha de novo lá no vídeo que eu tô falando sobre esse livro aqui, porque assim, são muitos gatilhos mesmo. Então é o tipo de livro que eu não recomendo, sendo bem sincero pra vocês, porque eu não gostei do final, eu acho que ele é muito pesado em várias partes, então assim, você não sabe, né, o passado da pessoa para estar lendo esse livro aqui. Então, não recomendo não deu. O próximo livro já ganhou resenha aqui no canal também, eu vou deixar aqui nos cards. Eu estou falando de Nossa Música, da Dani Atkins. Esse livro conta a história da Ellie e da Charlotte. Elas foram muito amigas no passado e hoje, no presente, elas acabam se encontrando no hospital numa situação muito inusitada. O marido de cada uma delas passou por um problema, não vou especificar aí o que aconteceu, mas eles passaram por um problema e as duas acabam se encontrando no hospital por causa disso. Eu gostei muito da leitura, eu acho que a Dani Atkins, ela tem uma escrita muito fluida, muito gostosa, então ele é um livro que vai intercalando entre passado e presente, ele vai e volta o tempo inteiro, então a gente fica tentando adivinhar o que está acontecendo, a gente torce por uma personagem, depois torce pela outra. Eu particularmente gostei muito, só que o final... cara, é um dos finais mais preguiçosos que eu já li. Eu acredito que a Dani Atkins, ela tenha seguido aí um caminho mais fácil para esse final, sabe? Só que eu acho que esse caminho foi mais fácil só para ela, porque eu particularmente achei esse final completamente intragável. Eu não sei nem dizer se esse final estragou todo o livro, assim, para mim, mas é o tipo de livro que eu não recomendo também, assim. Eu acho que o final, estragou. Pensando bem, o final estragou todo o livro. Tá gostando do vídeo? Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Os vídeos saem aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Então, ó, já se inscreve para receber a notificação de todos esses vídeos. Tô te esperando, hein? O próximo livro, eu já ouvi muita gente falar mal do final e realmente o final não é tão ruim assim. Eu até gostei, mas poderia ser bem melhor. Estou falando de Eleanor e Park. Esse livro conta a história da Eleanor, que, assim, já vou começar dizendo pra vocês que essa capa me incomoda muito, porque a Eleanor, ela mesma se descreve como uma menina grande, uma menina gorda. Então, assim, fizeram essa capa
não gostei com a Eleanor magra, achei desnecessário. E a Eleanor, ela tem 18 anos, assim como o Park. Ela é ruiva, só que ela é muito fechada, ela vive numa família bem problemática. E também conta a história do Park, que é coreano, super nerd, adora quadrinhos. Ele não chega a ser exatamente popular, mas ele consegue aí não ser incomodado pelos colegas. Ambos são vizinhos e eles pegam ônibus todos os dias pra escola. E é aí que vai surgindo a amizade entre os dois. E por que eu falei, né, que essa capa me incomoda? Porque a Eleanor, ela é gorda e aqui na capa ela tá magra. E esse é um dos temas do livro, porque eles acabam se apaixonando e, assim, um par que as pessoas tiram muito sarro dele pelo fato dele estar apaixonado pela Eleanor, que é gorda. Então, assim, eu acho que fala sobre um tema tão importante e isso não é representado na capa. Então, essa capa me incomoda muito. Mas o tema do vídeo não é capas que me incomodam. Por sinal, gostei, eu vou anotar isso aí, porque tem algumas capas que me incomodam e essa daqui com certeza vai estar na lista. Mas o tema do vídeo de hoje é livros com final ruim. E o final aqui de Eleanor e Park não me agradou, não. Por que eu não gostei do final de Eleanor e Park? Tem muita gente que não curtiu. Na verdade, eu entendo a intenção da autora. Eu acho que ela nos faz refletir sobre a realidade. Eu não vou ficar aqui dando spoiler, mas eu acho que foi interessante. O que eu acho é que o final destoou um pouco do restante da história, porque o restante da história nos faz acreditar que é uma história fofa, que é uma história, sabe, leve, gostosinha, e aí chega um final, tipo, muito cru, sabe, muito real, e te faz ficar pensando assim, caraca. Então eu acho que, não é que seja um final ruim, eu só acho que não combinou com toda a narrativa que o livro teceu. Então, não acho que seja um final definitivamente ruim, mas não gostei porque eu acho que não combinou com o restante da história. Acho que Eleanor e Park mereciam mais. E também acho que merecia uma capa melhor. O próximo livro eu vejo também muita gente falar mal do final, esperar mais. Eu também esperei mais do final, tanto que eu estou falando dele aqui pra vocês hoje. Só que ele é uma escrita tão incrível que, cara, eu acho assim que por mais que o final não seja bom o suficiente pra escrita, eu acho que ainda assim é um livro que eu recomendo muito. Eu tô falando de Caixa de Pássaros. E eu acho que esse livro aqui ele é tão incrível e tem uma escrita tão boa quanto Verity. Em ambos os livros, em diversos momentos, assim, eu tava lendo a história e eu senti medo. Eu, sabe, me senti assim, cara, e agora o que vai acontecer? É o tipo de escrita que realmente te transporta para o cenário que o autor está descrevendo. Então eu acho que a escrita desses dois aqui é muito boa. Só que o final de Caixa de Pássaros eu acho muito melhor do que o final de Verity. Se você nunca ouviu falar aí de Caixa de Pássaros, tem um filme na Netflix. Ele conta a história de criaturas que estão, né, no planeta, no mundo, e que quando você vê essas criaturas, você fica louco, assim, te dá um surto e você se mata. Então as pessoas, elas passam a andar vendadas. Então é um livro que te prende muito, porque você sente, assim, tem certos momentos que... Pensa, né? É um livro que você não... Os personagens não estão vendo nada. Então ele é um livro muito sensorial, assim, você fica tipo, cara, a criatura tá ali. É muito bom. Como os personagens não veem nada nesse livro, ele é um livro muito descritivo. Então eu ousaria dizer que ele é um livro sensorial, porque você tá lendo e você fica tipo, sabe, você consegue sentir, sei lá, o vento, o barulho, o cheiro. É algo assim muito diferente. Eu acho que a escrita do autor é muito boa. Só que realmente é um final aberto. Eu esperava muito mais desse final. Só que pelo fato de ser um livro tão incrível e ter me prendido tanto, assim, cara, realmente me prendeu mesmo. Assim, é um dos livros que eu tenho aqui na estante que mais me deixaram tensa. Então eu acabei relevando assim esse final porque realmente eu gosto muito da história. Inclusive esse livro aqui tem continuação que se chama Mallory, saiu acho que foi esse ano ou finalzinho do ano passado. Mas eu não curto muito ler continuações, assim, então vou ficar só com Caixa de Pássaros mesmo. Uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Às vezes eu tô aqui falando, ai, o livro tal, o final tal, não curti. Mas assim, o livro que pode funcionar pra mim pode não funcionar para você e vice-versa. Então, assim, não se deixe levar só pelas minhas opiniões. Se você tá afim de ler o livro, continua, porque o final pode ser bom para você. Vou te dar um exemplo aqui, na verdade, dois exemplos.
de livros que, na época... Pera, eu vou dar um exemplo melhor. Ó, esse livro aqui, na época, dei 2 estrelinhas. Na época não funcionou pra mim. Hoje eu lembro dessa história e, cara, eu dou 5 estrelinhas. Talvez 4 pelo final, mas assim, é uma história que eu gosto. Na época eu não gostei muito. Então acho que vai assim muito de momento. O próximo livro também, na época, eu amei. Eu dei, se eu não me engano, 3 coraçõezinhos favoritados. E hoje eu olho pra essa história e eu penso, cara, não merecia tudo isso, assim, eu particularmente não curto muito. Então acho que livro vai muito de momento, de leitura, vai muito de pessoa para pessoa. Então assim, ó, o que eu acho importante? Você ler o livro e você mesmo tirar as suas próprias conclusões. Eu acho que isso é muito importante. E o próximo livro é O Casal que Mora ao Lado. E sim, guys, eu dei 3 coraçõezinhos, mas hoje... não sei nem se eu daria 2 estrelinhas. Esse livro, ele conta a história de um casal que é convidado pelos vizinhos para irem jantar. Esse casal, eles acabaram de ter uma filha, ela é recém-nascida. Só que esses vizinhos, eles falam, olha só, a gente convidou vocês, a gente não convidou a criança porque a gente não gosta de criança. Só que os vizinhos, eles estão assim loucos pra sair de casa, pra, sabe, darem uma respirada. Então eles vão, só que assim, me parece que falta um parafuso a menos. Eles vão e deixam a criança em casa recém-nascida, só que eles levam a babá eletrônica. Eles vão lá, eles jantam, eles bebem, eles ficam um pouquinho bebinhos. O jantar terminou, eles vão para casa. Quando eles chegam em casa, eles percebem que a porta está aberta. Eles sobem correndo para ver o bebê e eles descobrem que o bebê não está lá. Então, eu acho que ele era um livro que tinha tudo para ser um suspense muito interessante. Só que chega mais ou menos na metade, você já descobre o que aconteceu, o mistério é revelado. E aí, você pensa, não é isso, porque é um mistério tão bobo. Não, vai dar um baita plot twist. Só que não dá. Então, eu acho que assim, é um livro que ele fica, tipo, poderia ser encerrado aqui, entendeu? E mesmo se fosse encerrado aqui na metade, seria um encerramento ruim. Apesar de tudo, apesar de ser um final fraco, eu acho a escrita desse autor muito boa. Teve um dia que uma tia minha veio aqui em casa e eu deixei o livro assim em cima da cama e saí. E depois eu voltei e ela falou, cara, eu comecei a ler e assim, é muito bom. Ela já tava, sei lá, em qual capítulo. Porque realmente é uma escrita que você começa e não consegue parar. Então acho que esse foi o motivo de eu ter dado 3 estrelinhas, aliás, 3 coraçõezinhos favoritado, porque realmente é uma escrita muito fluida. Eu lembro que na época eu recomendei pra muitas pessoas. Mas hoje, enfim, eu tenho uma bagagem diferente de leituras, eu já li muito mais livros, eu já conheço muitas histórias. Hoje eu acho que não funciona pra mim esse livro e nem o final. Mas se você tá começando aí no mundo do suspense, eu acho que pode ser uma história interessante sim. Tanto que eu dei 3 corações. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Se você curtiu, ó, já deixa o like. Comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2, porque eu tenho aí mais alguns livros para indicar com final ruim. E lembrando que eu vou deixar todos esses livros, todos os links aqui embaixo. Comprando por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão e não vão pagar nada a mais por isso. Um super beijo e até a próxima, guys! Tchau!